E nesse vídeo a gente vai falar de uma tecnologia que já existe há alguns anos, só que ainda não foi popularizada. Já existem algumas configurações e algumas aplicações dela no mercado, mas ela ainda não se tornou uma regra. Por isso que eu coloquei essa thumbnail como futuro e não como presente. Mas eu gostaria muito que o blockchain fosse um presente e não um futuro, que pode até ser distante dependendo da realidade que a gente está inserido, como por exemplo no Brasil, que geralmente é atrasado com tecnologia. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e antes da gente começar a falar sobre as aplicações do blockchain para a segurança da informação, eu queria te convidar a dar uma olhada no primeiro link na descrição, que é o link que vai te levar para o nosso novo curso, o 25 ferramentas para Pentest. A gente acabou de lançar esse curso lá na Udemy e ele tem como objetivo te apresentar mais do que 25 ferramentas utilizadas na segurança da informação e no hacking. Então dá uma conferida que o curso está bem bacana e são mais de 12 horas de vídeo, 12 horas de curso para você aprender diversas ferramentas. O blockchain foi criado junto com o Bitcoin em 2009 e basicamente é uma tecnologia muito interessante e que muitas pessoas, inclusive da área de tecnologia, não conhecem. O blockchain ele é o segredo por trás do Bitcoin, assim pode-se dizer. E, como a gente já sabe, a segurança do Bitcoin é extremamente boa, é extremamente confiável. E até hoje não foi possível fazer nenhum tipo de fraude com o Bitcoin, por exemplo, por conta do seu background, por conta da tecnologia por trás, que é o blockchain. O blockchain ele não é só utilizado para criptomoedas, mas também para outras diversas aplicações que estão surgindo ao longo dos anos. Mas antes da gente falar sobre essas aplicações e sobre o possível futuro da segurança da informação, é interessante que a gente explique superficialmente o que é o blockchain. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, é só você pesquisar por conta própria, porque tem bastante assunto sobre blockchain na internet. O blockchain é basicamente uma cadeia de blocos, uma rede de blocos, onde cada bloco tem a assinatura do bloco anterior. Então vamos supor que a gente está numa fila. O segundo lugar da fila ele tem a digital do primeiro lugar da fila mais a sua própria digital. O quinto lugar na fila ele tem a digital das 4 posições anteriores mais a sua própria digital. Então ele vai sempre acumulando esse conteúdo e é por isso que até o momento não foi possível fazer uma fraude num sistema de blockchain, já que se você alterar algum dado de algum bloco, vai acabar afetando todos os blocos anteriores e todos os blocos seguintes e quebrando essa cadeia. E basicamente o blockchain ele funciona com sistemas de assinatura, onde você tem que deixar disposto ali, você tem que deixar disponível que você fez uma transação ou que você assinou um contrato, por exemplo. Então vamos supor que eu transferi 0,1 Bitcoin para uma carteira. Essa transação ela fica registrada e fica pública para que todos da rede blockchain consigam visualizar essa transação. É claro que você não vai conseguir saber quem é o dono da carteira que foi transferido o dinheiro ou da carteira que recebeu essa grana, já que isso tudo é anonimizado. Mas esse registro dessa transferência da carteira 10-10-10 para a carteira 20-20-20 existe e é público. Então, o blockchain ele deixa essa pegada pública e basicamente você não consegue alterar esses valores, já que você precisa de uma confirmação da rede inteira. Então, vamos supor que você tem 0,1 Bitcoin na sua conta e você tenta fraudar e duplicar esse valor. Na realidade, você não vai conseguir duplicar esse valor porque a rede inteira sabe que, na realidade, você tem 0,1 Bitcoin e esse número só poderia aumentar caso você recebesse uma transferência de outra carteira. E como essa transferência não ocorreu, você está tentando fraudar e aí a rede toda acaba negando. Você só poderia duplicar esse Bitcoin se a maioria da rede de blockchain, se a maioria dos computadores na rede falarem que realmente ocorreu uma transferência e que esse valor foi duplicado. Mas, como uma rede de blockchain geralmente possui diversos, milhares, centenas de milhares, sei lá, muito dispositivo, você não vai conseguir convencer a maioria que o seu Bitcoin na carteira é 0,2 e não 0,1. Entendeu? Mais ou menos por cima? É superficialmente, como eu disse.
O blockchain ele já pode ser aplicado em diversas outras situações e é uma tecnologia que está sendo visada por grandes empresas e por empresas que possuem uma necessidade de segurança maior, como por exemplo bancos e empresas que trabalham com contratos digitais. Então hoje a gente já tem o blockchain sendo aplicado por alguns bancos, inclusive aqui no Brasil. E para alguns softwares ele já é utilizado para assinatura de contratos digitais, por exemplo. Já temos hoje diversas soluções que fazem o uso do blockchain. Então, quando você assina um contrato, é específico lá que você assinou esse contrato e não tem como voltar atrás. Não tem como você simplesmente falar que você não assinou, já que isso fica disponível para toda a rede blockchain visualizar que realmente você assinou o contrato. Não significa que toda a rede tem acesso àquele contrato assinado, mas tem acesso lá à informação que você assinou aquele contrato. E por que o blockchain ele pode ser extremamente importante para a área de segurança da informação? E depois eu também vou dizer por que eu vejo ele como um futuro e não como um presente. O blockchain ele possui três pilares bem interessantes. O primeiro é a descentralização das informações, já que não existe um banco de dados central que contenha todas as informações do blockchain, já que ele é descentralizado e distribuído para todos os representantes, para todos que participam daquela rede blockchain. Então, todo mundo recebe uma cópia desse banco de dados com todas essas informações e vamos supor que exista um banco de dados mais central do que o outro. Se esse banco de dados se perder, por exemplo, é possível com as informações da rede blockchain reconstruir ele, já que todo mundo tem os registros de transação. Além disso, com o blockchain é possível fazer uma rastreabilidade das informações de uma forma muito precisa, já que você consegue fazer o registro desses dados. Quando você, por exemplo, envia um Bitcoin para outra conta, isso fica eternizado. Essas informações ficam armazenadas e são distribuídas para todos os dispositivos que participam desse blockchain. Então aconteceria a mesma coisa com seus dados armazenados em um servidor. Vamos supor que o seu CPF está armazenado num servidor do governo que utilize blockchain. Só que é claro que as pessoas não conseguem visualizar o seu CPF, mas conseguem visualizar quem está visualizando essa informação. Então, quando um profissional, quando um agente do governo acessa o seu CPF por algum motivo, aparece lá que, por exemplo, Jorge acessou o seu CPF no dia tal, na hora tal, e ele queria fazer tal coisa com seu CPF. Isso fica armazenado e distribuído para toda a rede de blockchain. Isso pode ser bastante interessante para a área de segurança da informação, já que caso uma informação seja modificada, afete então o pilar de integridade da segurança da informação, você consiga verificar essa possível fraude. E com isso, acaba-se que a modificação pode nem ser implementada, já que a maioria da rede tem que aceitar essa implementação, né? Então vamos supor lá que você tenta fraudar, por exemplo, o seu e-mail. Seu e-mail é X e você tenta colocar Y. Então acaba não dando certo, já que a maioria tem que reconhecer isso. E para a maioria reconhecer isso, tem que partir de um ponto confiável. Outro ponto quanto ao blockchain é a criptografia, já que a criptografia dele é muito forte e é claro que tudo depende do blockchain, né? O blockchain do Bitcoin, por exemplo, tem uma criptografia sensacional. Já se você desenvolver o seu próprio blockchain, não significa necessariamente que a criptografia dele vai ser tão boa quanto. Então tudo depende da situação inserida. O outro ponto bastante importante de falar é que a tecnologia blockchain ela ainda não foi fraudada, mas isso não significa que um sistema que utiliza blockchain não possa sofrer ataques ou sofrer exposições de informações, roubos de dados e fraudes. Vamos supor que você tenha a tecnologia blockchain inserida dentro de um sistema de assinatura de contratos. Só que todo esse sistema web ele é cheio de vulnerabilidades de SQL Injection e XSS. É possível, então, fazer um roubo de informações por meio dessa tecnologia web. Só que, supondo que está sendo utilizado o mesmo blockchain do que o Bitcoin, então a criptografia é excelente, você acaba não conseguindo modificar ou roubar as informações do próprio blockchain. Contudo, como existem vulnerabilidades dentro daquele sistema, você pode conseguir obter algum dado importante por meio dele, certo? Então não significa que por existir a tecnologia blockchain o sistema está 100% seguro, já que existe todo um outro background por trás disso, beleza? Então isso é para deixar bem claro. E por que eu digo que o blockchain ele é um futuro e não um presente?
Ele, no meu ponto de vista, ainda é um futuro porque ele não se popularizou na área de tecnologia. Muita gente não tem nem a ideia superficial do que é o blockchain, de como ele funciona. Isso acaba prejudicando a implementação do blockchain por meio dos desenvolvedores, que são os principais responsáveis por colocar esse cara em prática. Então, o blockchain, no meu ponto de vista, é um futuro porque ele ainda não está sendo aplicado em larga escala. Ele não está sendo aplicado em várias coisas que ele poderia, como transações, troca de informações e armazenamento de dados, por exemplo. Então, ele ainda é um futuro. Eu não posso dizer se é um futuro distante ou um futuro próximo, mas, no meu ponto de vista, ele ainda é um futuro e não um presente. Mas o blockchain é uma tecnologia muito interessante sim, e eu espero que ele se popularize ao longo dos anos. É claro que isso vai trazer muito mais segurança para diversos tipos de negócio e pode acabar tirando o trabalho de alguns profissionais de segurança. Mas lembre-se que se tirar o trabalho de alguns profissionais de segurança, vai gerar outros novos cargos focados em blockchain. Então, assim como a profissão de cientista de dados é extremamente necessária hoje, e lá em 2018 a gente já vinha dizendo isso, ciência de dados é o futuro, ciência de dados é o futuro. E realmente hoje, ciência de dados e BI é algo extremamente importante para as empresas. O blockchain pode ser uma nova profissão, pode ser uma nova área da segurança da informação para daqui a alguns anos. Então fica de olho nessa oportunidade aí, dê uma olhadinha se você se interessar, porque não cair de cabeça nos estudos e dar uma olhada mais a fundo sobre blockchain e até mesmo, quem sabe, tentar desenvolver a sua própria. Tô jogando alto. Então é isso. Se você quiser dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal, a gente tem mais de 300 vídeos publicados aqui no YouTube. E se você clicar aqui ou aqui, eu ainda não sei qual lado que eu vou colocar, você vai poder conhecer um pouquinho mais o 25 ferramentas para Pentest, o nosso curso que acabou de ser lançado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até mais.